Boa tarde, obrigada pela presença de vocês. E hoje a nossa aula é sobre as relações existentes entre hidrografia, clima e relevo. Vamos falar sobre os biomas, domínios e ecossistemas e sobre correntes marítimas e o clima, tá? Então, vamos entender essas relações. Vamos começar pela relação da hidrografia, clima e relevo, né? Hidrografia é o estudo sobre as águas, sobre os cursos dos rios, sobre cachoeiras, lençóis freáticos e afins, tá? E qual que é a relação com o clima? O que, que o rio tem a ver com o clima, que tem a ver com o relevo? O relevo, só para a gente retomar, são as características, né, do solo, assim a grosso modo. Por exemplo, se é uma região de planalto, se é uma planície, se é uma montanha, se tem um precipício, um cânion, enfim, as características, né, da superfície terrestre, que no caso da hidrografia, vai determinar como é que esse rio vai, vai percorrer, né? Por exemplo, rios de planície têm um determinado tipo de comportamento, né? Tem um tipo de correnteza, tem um tipo de vegetação. É, nós temos os rios que correm, né, lá das montanhas e vem passando, percorrendo todo um trajeto até chegar ao litoral. E durante esse trajeto todo, né, eles nascem em altas altitudes e, e o relevo, né, da montanha para o planalto, para a planície, as diferenças vão criar as quedas d'água, as cachoeiras e afins que nós temos aí no nosso Brasil e no mundo todo, tá? E o clima, o que, que tem a ver, né? Porque o clima determina, no caso dos rios que nascem do degelo de neve, né, na região montanhosa, quando o clima começa a esquentar, né, ao degelo e vai propiciar a água no rio, tá certo? E aí, ao longo do percurso do rio, até ele seguir o seu caminho para o mar, quando esse rio vai desembocar no mar, ele vai interferir na questão das cheias, na questão da seca, na questão do comportamento que a água do rio vai ter ao longo das 4 estações do ano. Tudo bem? Tá? Então, vamos lá. Então, as características do relevo promovem, né, uma interferência direta nos cursos fluviais, que é o curso do rio, fluvial, rio, tá? Flu está relacionado ao rio, pluvial relacionado à chuva, tá certo? Então, em superfície que tem aclives, né, declives, aclives são as montanhas, os morrinhos, né, os declives são as quedas, no qual apresenta planaltos, depressões e áreas montanhosas, vão ter um curso, tá bom? E aí, nesse caso, como tem essas, como se fossem obstáculos, os rios vão se deslocar mais rápido, então vai ter uma corredeza maior. Rios de planalto, como eu falei, eles vão ser mais parados, né, mais mansos, né, entre aspas, tá bom? Então essa é a relação entre eles, tá certo? E aqui o texto fala, né, que o relevo interfere, em alguns casos, no clima da região, quando o relevo impede a passagem de massas de ar que poderia determinar certas configurações climáticas. Então, por exemplo, quando o relevo vai interferir, as massas de ar normalmente
às vezes elas vêm do oceano. E se existe uma cordilheira, se existe uma serra, alguma, algum bloqueio, né? Vamos pensar. Pensa numa cordilheira como se fosse um bloqueio. A massa de ar não passa, tá? Então, a região que fica atrás da massa de ar, ela acaba não tendo umidade, a umidade necessária, né? E acaba sendo um lugar mais seco, tá certo? Então, os rios vão sofrer a interferência do clima, porque dependem, quando nascem em regiões montanhosas, né, que tem gelo, eles nascem quando o clima fica mais quente, e aí começa o de gelo, e aí o rio vai tomando corpo, e em outras regiões, por conta das chuvas. Os biomas, né? Biomas, domínios e ecossistemas. Isso é bem interessante também. Só para ressaltar, esses assuntos todos, eu acredito que vocês já tenham lido, né, no material que está disponível no Classroom, vocês perceberam que eles estão interligados. Né? Eles, um depende do outro. Quando eu falo de relevo, eu falo de clima. Quando eu falo de clima, eu falo de bioma, eu falo de domínio, de ecossistema. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Por quê? Porque é uma cadeia, é um ciclo e é uma relação de interdependência, tá certo? Então vamos lá. Os biomas são grandes áreas, né, ou ecorregiões geográficas, que elas têm mais ou menos, mais ou menos não, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. O que seria, se a gente fosse fazer uma medida dessa região, seria em torno do que representa o estado do Pará, do Brasil, ou o tamanho do país África do Sul, tá? E cada bioma, ele vai ter uma condição ambiental específica e vai ocorrer, né, uma interação entre os fatores num conjunto natural, né? O relevo vai estar de acordo, o relevo, o clima, a vegetação, fauna, hidrografia e solo, eles vão ser um conjunto, né? Então, em um determinado bioma, vai ter esse conjunto natural vai ter uma característica específica daquele local, tá? É, em algumas situações, existe uma diversidade de vegetação, mas quando nós estamos num determinado bioma, quando nós olhamos ou quando nós estudamos os biomas, a gente tem uma uniformidade de paisagem, tá bom? E no Brasil, de acordo com o IBGE, nós temos os biomas Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, Caatinga, Pantanal e Pampa. Vou mostrar aqui para vocês, né? Esses são os biomas brasileiros, tá? São fotografias para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, né? Então, aqui é o bioma Caatinga. Cadê? Faltando Pampa aqui, hein? Caatinga, tá? Nós estamos vendo aqui, né, uma vegetação, um cactus. Então, quando eu falei, você olha, tem uma diversidade. Não tem só cacto, tem palma e outras plantas que vivem em regiões semiáridas. Mas quando nós estamos no bioma Caatinga ou estudamos o bioma Caatinga através das imagens, nós olhamos e a gente fala, opa, parecem todas, tudo na imagem é harmônico, tudo parece, né? Tá tudo interligado. Então você consegue ter essa ideia porque você fala, olha, são as mesmas espécies, né? Da mesma natureza. Amazônia, né? Rios de planície, tá? Porque na Amazônia não o relevo é planície, né? Não tem muitas declives, aclives.
Aqui nós temos o Cerrado, que infelizmente, né, está passando por toda essa destruição no nosso país, né? Gente, os biomas são únicos, tá? Então, por exemplo, só existe esse cerrado, não existe em nenhum lugar outro do mundo, né? Então, o que existe no cerrado brasileiro só existe no cerrado brasileiro. Então, por isso a questão da a importância de se preservar, né? E porque os incêndios, né, no cerrado e no Pantanal também, eles precisam, né, precisariam ter tido uma atenção muito especial, porque se acabar, acabou, né? E, enfim, tá? Esse é o Pantanal. Pantanal vem dessa também de planície, né? Só que são alagadiços. São regiões planas alagadiças, né? Infelizmente também sofreu muito, né? Se perdeu muita vegetação dos animais, enfim. E a Mata Atlântica, que essa é a mais próxima de nós. Por exemplo, estou olhando aqui na minha janela e em frente à minha casa existe um resquício de Mata Atlântica aqui perto de onde eu moro, né? E existe um esforço aí para manter esse resquício. Por quê? Vou falar daqui a pouco porque a gente precisa preservar. Todos vocês já foram para a praia, né? E quando vocês vão para a praia, vocês passam pela Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela não se concentra na sua originalidade, não se concentra somente na faixa perto da praia. Ela vai, por exemplo, no estado de São Paulo, adentro, vai até quase metade do interior do estado de São Paulo. Iria, né? Se fosse falar da questão do natural, tá? Mas hoje, infelizmente, não tem mais isso. Gente, isso aqui eu tirei para vocês verem, mas tá faltando o Pampa. Opa, vamos achar o Pampa aqui, que eu não gosto de dar informação meia boca, né? Vou mostrar, eu já a tecnologia, vamos usufruir. Esse aqui é o Pampa. Pampa também é um grande planaltão, assim, de retão, né? Só que ele é um pouco mais alto, né? Altitude maior, tá? E se concentra no sul do Brasil. Olha que lindo aqui. Essa aqui tá bonita também, tá? Olha que coisa fantástica. Tá? Opa. Vamos voltar para o texto. Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem? Então vamos lá. Então, o bioma, eles são grandes regiões, tá? Então nós chamamos de macro-regiões, certo? E elas são únicas, tá? Então, são do tamanho, se a gente for querer fazer uma relativização, nós vamos ter mais ou menos o tamanho do estado do Pará ou da África do Sul, que é a área que abrange normalmente os biomas. E os biomas não são exclusivamente brasileiros, existem de outras regiões do planeta também. Domínio. Domínio é o conjunto natural em que há interação entre o clima e os elementos do relevo, ou vegetação determinantes, tá? O domínio, ele é menor do que o bioma, né? A sua área de domínio é menor que o bioma, tá certo? Eles também têm certa coerência, né, com os aspectos de relevo, solo, vegetação, clima e hidrografia. Então, vamos falar assim, eles seriam, por exemplo, domínio amazônico, né? Domínio dos cerrados, domínio dos mares de morro, caatinga, domínio das araucárias, das pradarias. Então, elas seriam um subgrupo do bioma, para vocês entenderem assim, a grosso modo, tá? Então, eles estão relacionados com os biomas. Então, o bioma é a macro, aí vem o domínio, tá?
que tem a ver com, a gente fala assim, zona amazônica, zona atlântica, fica zoado, né? Então, usa o conceito domínio, tá certo? E depois nós vamos falar dos ecossistemas, tá? Que estão dentro desse conjunto, né? Desse grande ciclo que são os biomas, domínios e ecossistemas, tá? O ecossistema é uma comunidade de organismos que interagem entre si e com o meio ambiente em que pertence, tá bom? Então, o ecossistema floresta amazônica. O bioma é a região, é o clima, é o relevo, é a vegetação, solo, domínio morfológico e tudo mais, tá? A floresta amazônica, o ecossistema, né? É um sistema que vive ali, né? É os seres que interagem naquele meio ambiente, certo? Então, nós vamos ter o ambiente, por exemplo, é o lago, floresta, savana, tundra, tá? E o ecossistema são os elementos bióticos e abióticos, né? São os vivos e os não vivos que estão dentro do meio ambiente, tá? E os principais, no nosso caso, são floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Campos, Pantanal, Restinga e manguezais. Aí eu vou mostrar para vocês terem uma ideia, tá? Trouxe dois que eu acredito que vocês habitualmente não faz parte da nossa região. Esses são os manguezais. São únicos, tá bem? Esses são os mais frágeis e de uma importância que a gente não tem ideia, né? São super fedidos quando a gente passa perto de manguezal, mas são áreas de vida, são ecossistemas muito importantes, tá bom? E eles são muito raros no mundo, tá? Eles são muito bonitos. O que tem em manguezal é assim, como eu disse, o que tem na Caatinga só tem na Caatinga, o que tem no manguezal só tem no manguezal, tá? São ecossistemas únicos. E esse é as restingas, né? É aquela vegetaçãozinha antes da gente chegar na praia, né? Às vezes, em algumas cidades litorâneas que a gente viaja aí, a gente tem essa restinga, tá? Também são super importantes para para nossa harmonia. Vamos ver se tem mais algum aqui, né? Então, para vocês darem uma olhadinha. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. E correntes marítimas e clima. Puxa vida, isso aí é legal pra caramba. Vamos lá. Todo mundo sabe que o planeta Terra é uma esfera, eu acho, né? E vamos lá, vou olhar esse planisfera e vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o planeta Terra é uma esfera, né, não perfeita. Ela tem dois polos, ela está dividida em 4 hemisférios, hemisfério norte e sul e hemisfério leste-oeste, tá? Mas, normalmente o que determina clima, né, e correntes marítimas e as correntes atmosféricas são os hemisférios norte e sul e os polos, tá? Então, aqui nós temos um planisfério, né? Planisfério é o plano, né, dos hemisférios. Quando nós pegamos o mapa, né, o globo, e nós deixamos de forma plana para que a gente possa ter uma imagem mais do todo, tá? Então, nós temos aqui a linha do Equador, tá? Hemisfério norte, hemisfério sul, Antártida e Polo Sul, Polo Norte, tá? Vocês estão vendo aqui, ó,
né? Uns negocinhos. Vamos rodar um pouquinho para dar uma emoção. Então, essas setinhas aqui, né? Elas indicam o movimento das marés. E esse movimento das marés é o que. Olha que doido, né? Parece coisa de superstição. Mas essas marés, elas vão determinar o equilíbrio do nosso planeta, né? Esse movimento, né, que as marés fazem é que determina o equilíbrio de quase tudo que existe no nosso planeta, principalmente do clima. Tem El Ninho, Laninha, tem a ver com as correntes marítimas, né? Então, para vocês entenderem o tamanho da importância desses movimentos, né? E o quanto nosso planeta é um sistema perfeito, né? Por isso que é importante que a gente preserve tudo que existe nele, né? De natural, de ecossistemas, proteger os oceanos, proteger as águas, por quê? Porque nossa vida depende desses movimentos harmônicos desse organismo que é o planeta Terra, porque é um organismo, né? Tudo tem vida, tudo se movimenta e tem uma função, inclusive nós, seres humanos, né? Só que nós não executamos bem a nossa função, fazemos ao contrário, tá? Então, essas são as correntes marítimas. O movimento cadê o nome tem um movimento que é o efeito Coriolis, olha, que é a pseudo-força causada pela inércia sobre os corpos que se encontram em rotação. Nossa, aula de geografia também é cultura, tem até física. Sempre falo para vocês que para a gente entender as coisas, a gente precisa ter uma visão bem amplificada para entender que todos os todas as áreas do conhecimento elas se conversam, né? Então você estuda geografia, você estuda na geografia você fala de matemática, de biologia, física, química, de história, fala de tudo, né? Geografia é mó barato, tá? Então existe uma força que é esse efeito Coriolis, que ele faz, né, é um efeito que é exercido sobre a inércia dos corpos em rotação, né? Porque senão a gente sentiria a Terra mexendo e a gente não sente, né? Qual é a evidência que que o planeta Terra está em rotação? Agora mesmo, está ventando. Eu olho aqui pela minha janela, uma paisagem maravilhosa, eu vejo as árvores, né? O vento batendo nas árvores, e isso é um sinal que o planeta Terra está em rotação. Então, não é o sinal, é a comprovação que a Terra gira. E o outro é a movimentação das marés, né? Então, e elas vão ser determinadas, né, pelo hemisfério. Então, no hemisfério norte, as correntes marítimas, elas vão girar em sentido horário. Nossa, gente, botaram fogo aqui do lado. Olha, falando da Mata Atlântica, a galera vai tocar fogo na Mata Atlântica. E no hemisfério sul é ao contrário, é o anti-horário. Eu vou ter que parar aqui 2 minutos, porque eu vou morrer.